8. De volta à estrada, um monge chamado Luan acompanhou Luan Po durante aquela nova peregrinação. Certo dia, pararam para descansar num cemitério de floresta perto de um vilarejo e dois garotos portadores de deficiência física vieram conversar com eles. Ambos ficaram interessados em enfrentar os perigos da vida em peregrinação e pediram permissão para juntar-se a eles na viagem. Luan Po não se opôs, e após terem recebido permissão de seus pais, os garotos juntaram seus pertences e passaram a acompanhar os monges na estrada. Luan os ensinou um método para a prática de meditação sentada e andando e ambos conseguiam praticar de forma satisfatória, eram bastante resolutos e esforçados. Certa vez Luan Po falou sobre eles: aqueles dois garotos, apesar de aleijados, ainda tinham fé no Buda-san. Fizeram o esforço de se juntarem à viagem enfrentando todas as dificuldades. Observá-los me fez refletir sobre vários aspectos do Dhamma. Um tinha as pernas boas, boa visão, mas era surdo. O outro tinha boa audição, boa visão, mas uma perna era torta. Na hora de caminhar, o da perna torta andava, mas várias vezes a perna torta se enroscava com a perna boa e o fazia tropeçar e cair. Já o que era surdo, quando falávamos com ele tínhamos que usar as mãos, mas quando ele dava as costas não adiantava chamar porque ele não escutava. Foi real interesse que fez esses dois aleijados quererem juntar-se à viagem, e a deficiência física não era obstáculo à determinação deles. Peço que todos aqui tenham determinação de verdade, assim alcançaremos todos nossos objetivos. Esses dois garotos não desejaram aquela deficiência física. A mãe e o pai deles tampouco queriam que os filhos fossem aleijados, mas ainda assim não conseguiram escapar à lei do karma. É como o Buda dizia: todos os seres são donos de seu karma, são herdeiros de seu karma, nasceram de seu karma. Quando refleti sobre a deficiência dos dois garotos que se juntaram à viagem, aquilo virou um ensinamento para mim mesmo. Esses dois garotos têm deficiência física, mas são capazes de trilhar o caminho e atravessar selvas e florestas, mas eu sou deficiente em meu coração, pois ele ainda possui quilesas dentro de si. Essas quilesas vão me levar a atravessar as florestas. Esses dois garotos com deficiência física não oferecem perigo a ninguém. Mas se uma pessoa tiver muitas deficiências em seu coração, ela criará confusão e dificuldades que farão os demais sofrerem muito. Certo dia, a peregrinação os levou a uma grande floresta perto de um vilarejo em Nakhon. Eles chegaram ao pôr do sol e por isso decidiram passar a noite ali. Lá havia uma trilha abandonada que aparentemente cruzava a floresta inteira e levava às montanhas, o que fez Luan Po então lembrar-se de um velho ditado que diz: se for a floresta, não deite em uma trilha antiga. E ficar curioso em saber qual seria a razão para isso. Ele queria descobrir qual o significado do ditado e por isso mandou Luan acampar dentro da floresta, enquanto ele acamparia bem no meio da trilha. Os dois garotos acamparam entre ele e Luan, ao lado da trilha, para que pudessem ver ambos. Eles começaram a noite praticando meditação, mas Luan Po deixou sua proteção contra mosquitos erguida para que os meninos pudessem vê-lo e assim não sentissem medo. Já tarde, ele deitou-se sob seu glote na postura do leão, obstruindo a trilha, de costas para a floresta e de frente para o vilarejo. Enquanto estava deitado, ainda praticando meditação, ouviu o som de passos sobre as folhas secas, passos vagarosos e ritmados chegando cada vez mais perto e trazendo consigo um cheiro pungente de carne podre que logo impregnou toda a área. Luan Po continuou deitado imóvel, plenamente ciente de que aquele som e cheiro não poderiam ser de outro animal senão um tigre. Parte dele sentiu medo de morrer a ponto de começar a tremer, mas a parte guerreira que havia dentro de si mais uma vez emergiu e raciocinou: não se preocupe com perder esta vida. Mesmo que o tigre não nos mate, ainda teremos que morrer. Se morrermos enquanto caminhamos seguindo os passos do Buda, nossa vida terá valido a pena. Estou disposto a servir de comida de tigre caso no passado tenha bebido sangue ou comido a carne dele, pois assim vai se encerrar minha dívida kármica, mas se nunca tivemos inimizade no passado, provavelmente não haverá perigo. Tendo pensado isso, Luan Po trouxe à mente as 3 joias e também tomou sua pureza de Sila como refúgio naquele momento difícil. Assim que ele refletiu dessa maneira, sua mente ficou clara, leve e livre de quaisquer preocupações. O som do tigre caminhando cessou, mas Luan Po ainda conseguia ouvir a respiração dele a cerca de 5 metros de distância. Após um instante, o animal deu meia volta e foi embora, retornando para dentro da floresta.
E assim Luan Po conseguiu descobrir a razão pela qual os antigos costumavam dizer: se for a floresta, não deite em uma trilha antiga. Sobre esse assunto, Luan Po uma vez disse: abandonar o temor por nossa vida, abrir mão dela sem remorso, sem medo de morrer, faz surgir verdadeira leveza e bem-estar na mente. Sati e sabedoria ficam afiadas, destemidas e nos acompanham como nossa própria sombra. A mente fica corajosa, não balança perante nada, é fantástico. É possível usar esse método de renúncia quando se está doente ou quando estamos sob perigo. Vai levantar nossa moral, não vai nos deixar perder Sati e ficarmos loucos. Tendo Sati, vamos conseguir resolver o problema, vamos poder agir de forma correta, sem cometer erros. Luan Po, Ta Luan e os dois garotos continuaram partilhando as alegrias e sofrimentos da busca pelo Dhamma na estrada, mas tendo vivido juntos por um longo período, a verdadeira personalidade de cada pessoa começou a se manifestar e Luan Po achou que continuar viajando com pessoas que não estavam no mesmo nível que ele causaria atraso em sua prática. Ele também se sentia irritado e oprimido pela presença e comportamento dos seus companheiros e decidiu então que seria melhor continuar sozinho para poder acelerar ainda mais sua prática. Ele então se separou do grupo e Ta Luan se voluntariou a levar os dois garotos de volta ao seu vilarejo de origem. Luan Po seguiu adiante sozinho até chegar a um monastério abandonado perto de Kanoi, em Nakhon Phanom. Ele refletiu e decidiu que aquele era um bom local para a prática de meditação e ali permaneceu por muitos dias. No começo teve uma sensação de liberdade por ter se separado de seus amigos. Não tinha mais preocupações e podia agora acelerar seu ritmo de prática à vontade, e era fácil manter a mente presente, atenta aos estímulos sensoriais e mentais o tempo todo. Quando saía para Pindapta, não olhava para ninguém, a única coisa que reparava era se a pessoa oferecendo comida era um homem ou uma mulher. Quando terminava sua refeição, lavava e guardava seus pertences e em seguida começava a praticar meditação andando por várias horas seguidas. Agiu dessa forma por vários dias até que seus pés começaram a inchar por causa do esforço excessivo. Luan Po então teve que mudar para apenas prática de meditação sentada até que seus pés voltassem ao normal, após cerca de 3 dias. Naquela época, Luan Po não admitia receber visitantes, pois achava que atividades sociais atrasariam seu progresso no Dhamma. Porém, um dia as quilesas, que haviam sido suprimidas pela força de Sandi, emergiram mais uma vez para perturbar sua mente e fazê-lo pensar: eu estou aqui sozinho deste jeito. Ia ser bom se tivesse um noviço ou um anagrika para me fazer companhia, assim ajudaria com tarefas pequenas. Mas logo em seguida um novo pensamento surgiu: ei, você deve ser muito importante, não? Se estava cansado dos amigos, por que agora quer ter um amigo? É verdade que estava cansado, mas só de pessoas ruins. O que estou querendo agora é um bom amigo. E onde você vai encontrar uma boa pessoa? Não enxerga? É possível encontrar uma boa pessoa? Os amigos que lhe acompanhavam na estrada, você disse que não eram bons, você deve pensar que é a única pessoa boa neste mundo, a ponto de ter fugido para um lugar abandonado como este. Quando pensou assim, achou um fundamento que passou a utilizar em sua prática daquele dia em diante: onde vou achar uma boa pessoa? As boas pessoas estão em nós mesmos. Se formos bons, onde quer que formos será bom. Se nos criticarem, elogiarem ou disserem o que seja, ainda continuamos bons, mesmo que nos ofendam. Mas se ainda não somos bons, quando nos criticarem ficaremos com raiva, quando nos elogiarem ficaremos felizes, vamos ficar balançando desse jeito. Quando entendermos onde estão as boas pessoas, teremos um fundamento para abrir mão de nossos pensamentos. Aonde quer que formos, mesmo se não gostarem de nós ou nos criticarem, não serão eles os bons ou ruins porque bom e ruim está dentro de nós, e somos nós quem nos conhecemos melhor do que qualquer outra pessoa. Após sua estadia nesse local, Luan Po continuou viajando em busca de lugares para desenvolver sua prática até que chegou a Bangkok Yau, em Nakhon Phanom, e lá se abrigou em mais um monastério abandonado que ficava a cerca de 400 metros do vilarejo. Durante aquele período sua mente estava bastante pacífica e leve. Ele sentia que algo estava por acontecer, como mais tarde relatou. Certa noite, por volta das 11 horas da noite, estava praticando meditação andando. Estava me sentindo estranho e aquela sensação já vinha desde durante o dia. Não tinha muitos pensamentos e tinha uma sensação de bem-estar.
Havia alguma celebração no vilarejo. Quando me cansei de praticar meditação andando, me sentei em minha cabana com telhado de palha. Quando me sentei, quase não tive tempo de cruzar as pernas, minha mente queria entrar em Sandi. Foi algo automático. Assim que sentei, a mente se pacificou de verdade, senti meu corpo pesado. O som deles cantando no vilarejo, não é que não ouvisse, eu ainda conseguia ouvir, mas conseguia parar de ouvir se quisesse. Estranho, quando não prestava atenção, havia silêncio, se quisesse ouvia, se não quisesse, não ouvia, mas não me irritava. Dentro da minha mente era como se houvesse dois elementos distintos, não relacionados. Era como se a mente e os objetos mentais existissem separadamente, assim como este cesto e este bule aqui, são objetos distintos. Então compreendi que, quando a mente entra em Sandi, mas ele ainda não é firme o suficiente, conseguimos ouvir sons, mas, se a deixarmos vazia, haverá silêncio. Se houver sons, basta focar naquela ciência, ambos são separados. Então pensei, se não for isso, vai ser o quê? É assim, não são conectados. E fui contemplando dessa forma até entender isso é importante. Isso é Santati que então resulta em Santi e continuei praticando. Naquele momento em que estava sentado em meditação minha mente não se interessava por nenhuma outra coisa. Se quisesse parar de praticar, conseguia sem problemas. Caso parasse, seria por preguiça? Seria por cansaço? Seria por estar irritado? Não, não havia nada disso. Posso dizer com certeza que não havia nada disso em minha mente. Só havia equilíbrio e harmonia dentro dela. Se parasse seria porque parei, só isso. Eventualmente parei para descansar, mas o que parou foi só a postura sentada, a mente continuava como antes, não parava. Assim que minha cabeça tocou o travesseiro, a mente se inclinou, eu não sabia para onde se inclinaria, mas ela se inclinou para dentro. Foi como se fosse um fio elétrico cujo interruptor foi desligado. Meu corpo explodiu com um grande estrondo. A ciência que havia ali era muito refinada, e quando a mente ultrapassou aquele ponto, ela se desprendeu e foi bem fundo para dentro. Foi para dentro onde não há absolutamente nada e onde nada nesse mundo é capaz de alcançar. Nenhuma coisa desse mundo é capaz de alcançar aquele ponto. Ela permaneceu ali dentro por um momento e então voltou para fora. Dizer voltou para fora não significa dizer que eu mandei ela vir, eu era apenas o observador, eu era apenas aquele que estava ciente de tudo aquilo. Ela continuou emergindo até voltar a seu estado normal. Tendo voltado a seu estado normal, surgiu a pergunta: que foi isso? E a resposta veio: essas coisas acontecem por si mesmas, não precisa ficar em dúvida a respeito. E foi só dizer isso que a mente largou aquela dúvida. Depois de descansar por um momento, ela novamente voltou-se para dentro. Não fui eu quem a fez entrar, ela foi sozinha. Foi entrando, entrando, e tocou naquele mesmo interruptor, não havia nada que alcançasse aquele ponto. Ela permaneceu ali pelo tempo que quis e então voltou à superfície quando chegou a hora de voltar. Foi tudo automático, eu não determinei que fosse daquele jeito, seja assim, saia desse jeito, entre desse jeito, não houve nada disso. Eu era apenas a pessoa ciente, apenas o espectador. Ela voltou ao seu estado normal, mas dessa vez não surgiu dúvida alguma, apenas continuei sentado, contemplando e ela foi para dentro novamente. Nessa terceira vez o mundo estilhaçou-se por completo, a terra, o chão, as plantas, as árvores, as montanhas, tudo se tornou elemento espaço. Não havia pessoas, tudo desapareceu. Nessa última vez não sobrou nada. Ela permaneceu ali de acordo com a vontade dela. Não sei como ela estava, era difícil ver, difícil falar a respeito. Não há com o que comparar esse tipo de coisa. Ficou naquele estado mais tempo do que nas ocasiões anteriores, eu era apenas o observador, e então emergiu e voltou ao normal. Qual o nome desses três eventos? Quem sabe? Que nome poderia dar? Tudo o que contei aqui foi sobre a mente natural e nada mais. Não falei sobre Sita ou Setazika, não há necessidade. Quem tiver fé, pratique de verdade, arrisque sua vida. Quando chegar a esse nível do qual falei há pouco, é como se este mundo, esta terra, virasse de cabeça para baixo. Nosso entendimento,
nosso modo de enxergar o mundo muda completamente. Naquela hora, se alguma outra pessoa nos visse, ia achar que somos completamente loucos, e se você não controlar bem sua mente, talvez fique louco de verdade, porque nada permanece como antes. Quando olha as pessoas no mundo, não enxerga como antes, mas só nós vemos aquilo. Tudo muda. O modo de pensar do mundo inteiro vai naquela direção, mas o nosso vem nessa outra. As outras pessoas falam nessa direção, já nós falamos na outra. As demais pessoas sobem por um caminho, e nós descemos por outro. Tudo em nós difere das demais pessoas, e continua sendo assim daí em diante. Luang Por permaneceu naquele monastério abandonado em Bangkok Yau por 19 dias e então continuou sua peregrinação por outras partes. Ele sentia que naquele momento sua capacidade de ensinar o Dhamma e resolver problemas com a prática, tanto seus próprios como os das demais pessoas, estava muito proficiente. No que diz respeito ao Dhamma, ele não tinha dúvida sobre nenhum aspecto. Luang Por caminhou em direção a Sri Songkhram, em Nakhon Phanom, até alcançar o rio Mekong, cruzou a outra margem e foi prestar reverência a lugares sagrados no Laos. Terminado isso, cruzou de volta à Tailândia e mais uma vez descansou em Ban Non Kha. Naquela época, sua tigela de esmolas era feita de ferro, mas já tinha muitos anos de uso e estava tão enferrujada que apresentava buracos, então os monges do monastério local lhe deram uma outra que também era usada, mas em melhor condição que a dele. Essa foi mais uma oportunidade para ele contemplar sua ganância por utensílios e mostrar-lhe que sua prática ainda não estava firme o suficiente. Mesmo tendo tido uma experiência tão profunda de Sandhi em Bangkok Yau apenas alguns dias antes, ele novamente estava sendo assolado pela quileza da ganância. Eles haviam me oferecido uma tigela, mas ela tinha um buraco e não tinha tampa. Eu lembrei da época em que era garoto e cuidava dos búfalos e via meus amigos pegarem junco e trançarem em forma de chapéu. Então pedi que trouxessem junco para que trançasse. Fiz uma peça plana e uma redonda como um anel, depois trancei ambas juntas e até consegui uma tampa para a tigela, só que parecia mais um desses cestos de colocar arroz. Quando saí em Pindapta todos olhavam minha tigela com estranheza e no final começaram a me chamar de com monge da tigela grande, mas eu não dava bola. Tentei fazer novamente. Trabalhava dia e noite, era um esforço incorreto porque havia muito desejo. À noite acendi uma tocha e trabalhava sozinho na floresta. Fui trançando, trançando e acabei esbarrando na tocha, brasas caíram na minha mão e me queimaram, a pele descascou por completo, ainda hoje tenho a cicatriz. Então me dei conta, ei, que estou fazendo? Estou pensando errado. Por acaso me ordenei por causa de utensílios, mantos e tigelas? Estou me esforçando a ponto de não dormir, estou desejando muito essa tampa de tigela. Esse é um esforço incorreto. Larguei aquilo e sentei para refletir. Então pratiquei meditação andando, mas enquanto andava comecei a pensar na tampa da tigela novamente. Voltei a trabalhar como antes, trabalhei movido por desejo até o sol raiar. Fiquei cansado e me sentei para meditar, para pensar. Isso está errado. Comecei a adormecer e logo vi uma imagem de um Buda gigantesco, que me disse: vem aqui, eu vou te ensinar algo. Eu fui prestar reverência e ele ensinou sobre o uso desses utensílios. Sabbiime Parikarara Panka Kandana Parivrayeva. Me assustei e acordei tremendo da cabeça aos pés. Aquela voz permanece na minha memória até hoje. Fiquei com medo de seguir adiante, então parei. Desejava tanto a ponto de perder noção de mim mesmo. Então parei e passei a trabalhar em períodos. Trabalhava um pouco, caminhava um pouco, praticava meditação um pouco. Esse é um ponto muito importante. Se ainda não terminamos qualquer trabalho, quando colocamos de lado e vamos praticar meditação, a mente ainda fica presa àquela tarefa, não consegue abrir mão, não solta, não importa quanto puxe. Então tomei isso como uma forma de treinar minha própria mente, treinar em largar, em abrir mão. Quando fazia algo, não me apressava em terminar. Larguei a tampa da tigela e fui praticar meditação, mas a mente ainda estava pensando na tampa. Fui praticar meditação andando e ela ainda estava fixa naquela tampa de tigela. Então vi que é muito difícil para esta mente abrir mão das coisas. Ela se apega com muita força, mas graças a isso encontrei um fundamento para praticar. Quando fazia algo, não me apressava em terminar. Fazia um pouco, colocava de lado e olhava para minha própria mente.
Ia sentar em meditação e a mente ainda rodava ao redor do trabalho inacabado, mas eu só observava. Aí ficou divertido, comecei a lutar desse jeito. Decidi treinar nisso até aprender. Queria ser capaz de trabalhar, mas também de largar quando chegasse a hora. Queria que fossem duas coisas completamente independentes, que não gerassem sofrimento. Mas era muito difícil mudar esse comportamento, é difícil largar esses apegos, difícil abrir mão. As pessoas pensam em terminar rápido seu trabalho porque assim o assunto se encerra e não vão mais precisar se preocupar com aquilo. Pensar assim também está certo, mas se pensarmos do ponto de vista do Dhamma, não está realmente correto, porque não existe nada capaz de se encerrar se nossa mente não largar. Pensei sobre as sensações, felicidade e sofrimento. Como vou conseguir largar disso? Como abrir mão? Me deixo levar por ambos, assim como me deixei levar por aquela tampa de tigela. Se eu enxergar bem aqui, vou enxergar ali também. Se treinar nessa ocasião, vou vencer naquela outra também. Então encontrei um fundamento para a prática. Quando fazia algo, não me apressava em terminar. Fazia um pouco e largava, ia praticar meditação andando. Se a mente ainda se preocupava com o trabalho, eu dava bronca nela, dava bronca em mim mesmo, alertava a mim mesmo, treinava a mim mesmo, conversava sozinho na floresta, lutava desse jeito. Em seguida ficou leve. Eu queria treinar até conseguir, quando fosse hora de largar, tinha que conseguir largar, queria que fossem duas coisas independentes, conseguir trabalhar, mas também conseguir largar, queria que fossem independentes uma da outra. Fui treinando e aos poucos ficou mais leve, mais fácil. Então soube que é assim mesmo que se tem que fazer. Desse momento em diante, quando tinha que costurar alguma coisa, fazer uma capa para minha tigela ou qualquer outra coisa, eu a aproveitava para treinar a mim mesmo dessa forma. Conseguia fazer, mas também conseguia largar. Então soube que a causa do sofrimento é essa mesmo, já conhecia a causa do sofrimento e então o Dhamma surgiu graças a esse conhecimento. Já tinha visto, nasce desse jeito mesmo. Deste ponto em diante, quer estivesse em pé, andando, sentado ou deitado, era sempre divertido e agradável. Mas quando acabei de fazer a tampa para a tigela e saí em Tindapta, eles ainda estranhavam. Por que a tigela desse monge é desse jeito? Em seguida pensei em algo mais para fazer, e então decidi usar seiva de seringueira para revestir minha tigela. Me lembrava de ter visto monges fazendo isso quando era noviço. Primeiro pensei em usar óleo de seringueira, mas achei que seiva era mais transparente. Então fui para Bangkok em Yasothon, distrito de Leng Nok Ta, para os lados de lá tem muito óleo de seringueira. Revesti a tigela inteira e também a tampa. Após terminar, um leigo disse para colocar num cesto e deixar de molho no lago para que esfriasse, assim ia secar mais rápido. Após 3 dias ainda não estava seco. Esperei um mês inteiro e ainda não secava, não podia ir em Pindapta, não podia ir a lugar algum porque a tigela ainda não estava seca. Sentava em meditação e me preocupava, olhava todo dia para ver se já tinha secado. Sofrimento de verdade. No final decidi que, mesmo que esperasse um ano, ainda não estaria seca, então disse para o leigo trazer um papel e colei do lado de fora da tigela, assim pelo menos dava para ir em Pindapta. Não tinha coragem de pedir uma tigela nova ao leigo, tinha medo que fosse mau cama. Apenas aguentava em silêncio. A tigela não tinha tampa, então lembrei das travessas de metal que tinha visto quando me ordenei em Wat Bangkok. Pensei em pegar uma travessa e cortar uma parte plana, martelar outra em forma de anel e soldar, assim daria para usar como tampa. Então foi o que fiz, não pensei em pedir a ninguém. Eu era estranho, não gostava de pedir nada. Quando a tigela secou, ficou completamente negra, tanto a tigela como a tampa. Ionisomanazikra, ter inteligência ou pensar com sabedoria, era uma característica forte da prática de Ajahn Chah desde o começo. Era como se houvesse um intercâmbio automático de perguntas e respostas ocorrendo dentro dele até que o problema fosse resolvido. Outra ocasião em que Luang Por se beneficiou dessa habilidade em utilizar situações e coisas comuns e transformá-las em Dhamma dentro de sua mente ocorreu nesse mesmo ano quando estava viajando sozinho em busca de reclusão. Durante uma época em que estava morando sozinho numa montanha, Luang Por ficou tão doente que sequer conseguia ficar de pé.
A febre, aliada ao fato de que não tinha se alimentado por vários dias, o fez sentir-se tão fraco que pensou que daquela vez realmente fosse morrer. Se eu morrer aqui no meio da floresta deste jeito e eventualmente encontrarem meu cadáver, eles vão enviar a notícia para minha família e eles terão o fardo de viajar até aqui para organizar um funeral. Ele pensou dessa forma e então tirou sua carteira de identidade de dentro de sua sacola. Ele queria tê-la à mão caso começasse a sentir que estava realmente a ponto de morrer, para poder queimá-la e assim destruir qualquer possibilidade de identificar em seu corpo. Enquanto pensava dessa forma, ouviu o som alto de um veado bramando na montanha, o que o fez pensar e perguntar a si mesmo: veados e demais animais da floresta ficam doentes. Também ficam doentes porque possuem corpos, assim como eu aqui. Eles têm remédio para tomar, têm médico para dar injeção, ou não? Não, não tem. Provavelmente usam quaisquer brotos de árvore ou folhas que conseguirem encontrar. Os animais da floresta não tomam remédio e não têm médico para cuidar deles, mas, ainda assim, têm vários filhotes e conseguem dar continuidade à espécie, não é? Sim, está correto. Pensando assim, sentiu-se encorajado e fez um esforço para levantar-se e arrastar-se até onde estava seu cantil d'água e beber. Então sentou-se em meditação até que a febre começou a regredir pouco a pouco. Quando amanheceu, já tinha força suficiente para ir ao vilarejo recolher esmolas e pôde alimentar-se novamente. Ele uma vez falou sobre seu modo de vida durante esse período. Antigamente não tinha sequer um filtro para água, porque naquela época era difícil obter as coisas. Eu só tinha uma cumbuca pequena de alumínio a qual era muito apegado. Antigamente eu ainda fumava cigarros, mas não tinha fósforos, tinha apenas uma pedra que batia para criar faíscas. Usava metade de um limão seco como tampa para meu porta-fumo. À noite, quando me cansava de praticar meditação andando, sentava e batia a pedra para acender o cigarro. Eu acho que o som das batidas, poc, poc, no meio da noite deve ter assustado até os fantasmas. Pensando sobre a época em que praticava sozinho. Prática é algo sofrido e muito difícil, mas, ao mesmo tempo, muito divertido. É ao mesmo tempo divertido e sofrido. É igual a comer pasta de pimenta com gengibre, ainda mais se adicionar campum assado, é ao mesmo tempo gostoso e ardido. Vamos comendo e o nariz começa a escorrer. Não conseguimos parar de comer porque é gostoso, então vamos reclamando e comendo ao mesmo tempo. É esse o propósito desse prato. Eu digo que quem pratica o Dhamma tem que aguentar muita coisa, porque não é algo leve, é pesado. Pode-se dizer que se tem que estar disposto a morrer. Se um tigre vier comer ou um elefante vier esmagar, tem que estar disposto a morrer. Tem que pensar assim: boa hora para morrer. Se nossa sla é impecável, não teremos que nos preocupar com mais nada. Morrer é como não morrer. Dessa forma não há medo, é uma arma do Dhamma, a arma é o Dhamma. Já estive em montanhas por toda parte, mas minha arma era só o Dhamma, só havia renunciar, abrir mão, coragem, estar disposto a morrer, renunciar à vida. Pensando nisso vejo que a arma do Buda é melhor que a do caçador, pois ela faz a força do nosso coração ficar mais firme. Quando contemplamos algo, olhamos, pensamos e entendemos tudo. Quando vemos algo, enxergamos por completo. Sofrimento é assim, sofrimento cessa assim, então é tranquilo. Quem enxerga o sofrimento, mas não enxerga por completo, apenas alcança a paz, não consegue um meio para conhecê-lo. Aquele que não tem medo de morrer, que está disposto a morrer, acaba não mais morrendo. Sofre até ultrapassar os limites do sofrimento, pois o sofrimento acaba lá, continue até enxergar de verdade, até ver o Dhamma. Isso tem muito valor, traz muita energia para a mente, você não vai mais ter medo de pessoas, da floresta ou de animais. O coração vai ficar firme e forte se você pensar dessa forma. O coração de um monge Kamatya é resoluto. Qualquer pessoa que se dedique a Kamatya, se sua mente chegar ao ponto de estar disposta a renunciar à própria vida, vai achar mais difícil matar uma galinha do que sacrificar a si mesmo. Fica resoluto a esse ponto se enxergar as consequências de mau karma. Vai ter um coração grande, elevado e firme. Se pensar de acordo com o Dhamma, renunciar é o que há de mais sublime. Teremos uma arma melhor que a do caçador na floresta, teremos a arma do Dhamma. Isso se chama Vitaka, quer dizer, a mente traz um assunto à tona e Vikra contempla tudo aquilo.
Vitakka e Vikra fazem seu trabalho continuamente até conseguirem enxergar por completo aquele assunto. Surge êxtase, aqui os pelos do corpo arrepiam, quando caminhando em meditação os pelos arrepiam, pensando no Buda, no Dhamma, os pelos arrepiam, surge êxtase, o corpo se sente refrescado. Continuamos sentados e eles vão trabalhando, Vitakka e Vikra. Vitakka gera êxtase, satisfação em nossa prática, em vencer obstáculos, os pelos do corpo se arrepiam, as lágrimas rolam. Ganhamos ainda mais ânimo para lutar, não recuamos não importa o que aconteça. Vitakka, Vikra e então êxtase, felicidade, surge. É uma felicidade munida de sabedoria, e nos apoiamos em Vitakka e Vikra, nos apoiamos naquela felicidade firme. Naquele momento, é dito que nos apoiamos na força de Jona, é o que dizem, mas eu não sei. Aquilo é do jeito que é. Quem quiser pode chamar de Jona. Vitakka, mais um pouco e Vitakka desaparece, em seguida Vikra desaparece, não há mais êxtase, surge Ekagga, a mente se unifica, se apoia em Sandhi, se apoia na firmeza de Sandhi. Então surge paz e ela nos serve de fundação, a paz é a fundação de onde a sabedoria brotará. Eu então compreendi que só através da prática é possível saber, ver de verdade. Estudar e pensar sozinho é uma coisa completamente diferente. Quem quiser pode ficar pensando, isso deve ser aquilo, mas eu digo que no final tudo isso vai culminar nesse mesmo local. Aí fica tranquilo, nosso corpo pode ser gordo ou magro e ainda estamos tranquilos. Mesmo doentes ainda estamos tranquilos. Nunca pensei, onde estará minha mãe, aquele parente, aquele amigo, onde estarão, nunca pensei nisso. Praticava disposto a morrer, só isso. Não tinha nenhuma preocupação, era firme desse jeito. E a mente, que antes vacilava, muda e fica firme e resoluta em praticar.